Olá pessoal do DDH1, tudo bem? Eu sou Otávio Brito e hoje eu vou apresentar o meu trabalho sobre a capacidade das humanidades digitais em transformar grandes volumes de dados em informações compreensíveis, né? Esse é um relato de caso de um artigo elaborado por mim, uma outra pesquisadora também da Rural, sobre mobilidade urbana na cidade de Japeri. Essa ideia, né, e os resultados desse trabalho foram apresentados no conselho da cidade local e ficou, né, essa questão, né, da capacidade de transformar os dados em informações úteis. Como uma das minhas formações base são as ciências contábeis, né, esse paradigma, né, é muito usado dentro da contabilidade, né, de você pegar informações e deixar essas informações mais enxutas, mas todavia de forma fidedigna, compreensível, né, de forma tempestiva, né, que possa ser comparada e que possa de fato impactar as decisões daqueles que são os mais interessados, né? Então, vamos lá, né? O exemplo que eu trouxe, né, para tentar sintetizar essa ideia, né, desse relato de caso, vem lá da ficção, né, do livro que no Brasil é chamado como O Mochileiro das Galáxias, né, que o personagem, o protagonista, ele viaja, né, por diversas galáxias até chegar numa inteligência artificial que pode dar a ele a resposta sobre qualquer coisa. Ele pergunta algo como qual é o sentido da vida, qual é a verdade da vida e do universo. E essa inteligência artificial responde para ele 42, né? Para além de pensar, né, no sentido metafórico disso, essa inteligência artificial sintetizou uma série de dados e transformou ela em uma informação, mesmo que a informação não tenha sido tão útil, porque ela não foi compreendida, né? E aí vem a questão desse trabalho, né? Como esse volume de dados que está aí, né, que eu printei e pus ao lado, né, e que é muito maior do que isso, né, seriam umas 5 vezes essa imagem que está aí à esquerda, né? E se vocês quiserem ver essa tabela completa, né, tá nesse link, né, do Zenodo. Esses são os dados que foram puxados do Movit e ele tem informações, né, e dados sobre todos os transportes públicos, né, do qual esse site tem dados sobre, né, referente a todos os transportes públicos do estado do Rio de Janeiro. Então aí tem dado como itinerário, linha de ônibus e etc. Então assim, se você pegar todo esse volume de dados e tentar entregar essa informação bruta desse jeito que está aos vereadores, né, secretários de transporte de uma determinada cidade, dificilmente esses dados vão ser compreendidos e assimilados de uma maneira mais fácil, né? Então, para uma melhor compreensão, as informações foram transmutadas em um mapa, né, que, como você pode ver, e aí aquele monte de dados ali aparentemente desconexos conseguem prover informação sobre uma determinada cidade específica, né, no caso uma cidade, a cidade de Japeri, né, que é uma das 92 cidades do Rio de Janeiro, faz parte da Baixada Fluminense e da região metropolitana do Rio. E através daí, aquele volume de dados se transformou em algo que fosse mais compreensível e que
Nesse caso, ele reflete aonde os ônibus passam, consegue refletir que a maior parte das linhas, né, que são poucas linhas, e que a maior parte das linhas convergem, né, nos mesmos pontos, atendendo os mesmos locais, em média. E aí, foi percebido, né, ao desenvolver mais esse trabalho, que toda essa informação está inclusa em um indicador, que é a extensão da rede de transporte público. Esse indicador ele faz parte do Índice de Mobilidade Urbana Sustentável, né? E aí você pode ter a performance desse indicador indicada, né, em 0,5714, né, ou 57,14% do que poderia. E isso nos leva de volta para aquela ideia da ficção, né, do número seu 42. Dentro das humanidades digitais, nem sempre, de fato, a gente pensa sobre isso, né? Mas se trabalha nas humanidades digitais muitas vezes com volume de dados muito grande. E muitas vezes esses dados vão ser convertidos em informações estatísticas. Porém, todavia, muitas dessas informações, algumas vezes, são qualitativas, né, e quantitativas misturadas, né, concomitantemente, qualitativas e quantitativas. E essas informações, elas são transformadas sob a égide das humanidades digitais de uma forma a convergir uma informação útil, né, e que possa ser tomadas decisões de políticas públicas a partir dela. Então, aqui, né, no exemplo desse trabalho, tem a informação do indicador como uma informação mais objetiva. Então, por exemplo, a extensão da rede de transporte público, ela está 57% do que ela poderia ser, ou do que ela deveria ser. Ela precisa melhorar. Se a gente melhorar, e aí se a gente pegar essa informação, né, desse indicador com a informação do mapa e falar, se a gente pegar naquela pista ali, que está em verde, e colocar uma outra linha de ônibus ali, a gente já vai impactar em 20% aquele indicador ali. E aí a gente tem uma performance se utilizarmos um valor X de recursos, né, em tanto tempo, a gente vai ter esse impacto tal. Então eu acredito que essa capacidade, né, da junção, da convergência, né, dessa transdisciplinaridade entre o campo digital, né, da computação, da ciência de dados, né, da matemática, da estatística, aspectos até mesmo da geografia e engenharia, né, com os campos da social aplicada, né, como a ciência política, as políticas públicas, a administração pública, elas podem convergir para transformar um trabalho que ia demorar muito tempo, muitas vezes, para se fazer, né? Ou seja, usando o princípio de tempestividade, fazer as informações de alto volume se convergirem em algo que seja de melhor entendimento, né? E que venha prover informações mais diretivas. Essa foi a ideia do trabalho, né? Refletir, né? Relatar aqui o acontecimento, né? O trabalho completo ele segue nas referências. Eu espero conseguir ter transmitido, né, de uma forma adequada essa ideia, né? Agradeço pela paciência, pelo tempo, pela oportunidade e muito obrigado a todos.